Olá, eu sou Mônica Barros, professora do IFMG Campus Betim, e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre sociologia. Temos aqui uma das questões do processo de avaliação seriada, da primeira etapa desse processo do PAS, da Universidade Federal de Lavras. Lembrando que sempre nas primeiras etapas, os conteúdos que são cobrados são conteúdos relativos ao primeiro ano do ensino médio. Então, para quem já chegou, já concluiu o ensino médio, já está no terceiro ano, vai considerar essas questões muito fáceis. E faz sentido, porque o processo seriado é aquele processo em que os estudantes, as estudantes e os estudantes são avaliados ao longo do ensino médio. Vamos então para a nossa questão, a questão número 22 de sociologia. Na realidade, o moderno capitalismo empresarial racional necessita tanto de meios técnicos de produção calculáveis, como de um direito previsível e de uma administração segundo regras formais. Vou repetir, porque isso é muito importante para a gente de imediato localizar a opção correta. Na realidade, o moderno capitalismo empresarial racional necessita tanto de meios técnicos de produção calculáveis, como de um direito previsível e de uma administração segundo regras formais, sem o que é evidentemente possível um capitalismo comercial, aventureiro e especulativo, bem como todas as formas de capitalismo de dependência política, mas não a empresa racional privada com cálculo fixo e com um capital fixo e um cálculo seguro. De onde foi retirado esse extrato? Do importante livro de Weber, de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Bem, essa é uma discussão muito comum no ensino médio, muitas vezes, no primeiro ano, e aí até mesmo fazendo aí uma comparação entre os teóricos Max Weber, Karl Marx e Émile Durkheim. Do que estamos falando? Qual é o aspecto interessante, surpreendente do capitalismo moderno, segundo Max Weber? É a racionalidade, é a administração racional, é a burocracia. O que é a burocracia? É uma forma de administração baseada em elementos racionais, calculáveis, previsíveis, e não em relações pessoais. O capitalismo, a administração, ela segue princípios administrativos e jurídicos, racionais, previsíveis, calculáveis, e não se baseia em relações pessoais, no conhecimento, no jeitinho, na camaradagem. Então, está muito fácil da gente perceber o porquê da opção letra D ser a correta. Por que as outras opções são incorretas? Porque Max Weber não está falando da divisão do trabalho social. Esse tema, divisão do trabalho, vai aparecer tanto na teoria de Karl Marx quanto na teoria de Émile Durkheim, com sentidos diferentes e podemos até dizer opostos. Essa não é uma discussão que Max Weber faz nesse livro. Nesse livro, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, o Max Weber vai nos apresentar um sentido do trabalho completamente diferente do que nós temos na teoria de Émile Durkheim, que tem um livro que fala sobre isso, a divisão do trabalho social, ou na teoria de Karl Marx, na qual o trabalho aparece como resultado de uma situação de hierarquia social, de exploração do trabalho em detrimento do capital. Na teoria de Max Weber, a discussão do trabalho é no sentido de que o trabalho
na sua teoria de Weber, né, no capitalismo, ele vai adquirir um valor positivo, né? Daí ele fazer essa relação entre essa ética do trabalho, da religião, do protestantismo, né? Do calvinismo, do protestantismo original, com a necessidade de reprodução do capitalismo. Também não está falando, o Max Weber, da questão da acumulação primitiva do capital. Ele está falando do capitalismo moderno, né? Do capitalismo a partir da Revolução Industrial, do capitalismo a partir do século XVIII. E também não está falando da desorganização social e de anomias sociais. Até porque o conceito de anomia é um conceito presente na teoria de Emile Durkheim e não está presente na teoria de Max Weber. Max Weber, neste livro, não faz qualquer menção a esta teoria ou ao conceito de anomia. Bem, espero que essa explicação tenha sido interessante para vocês, né? E tenha contribuído também para uma rápida revisão do pensamento sociológico de Max Weber. Então, espero encontrá-los e até breve. Tchauzinho!